Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo amigo, pelo irmão. O que leva uma pessoa a praticamente deixar todas as suas responsabilidades e afazeres e se mudar para um outro lugar para estar ali totalmente à disposição daquele ou daqueles que precisam. No programa de hoje nós vamos conhecer a história um pouquinho mais aprofundada de Raquel Andrade, que diante do dia 25 de janeiro de 2019, no rompimento da barragem, mudou-se praticamente para esta igreja, para daqui prestar todos os auxílios necessários para aqueles familiares, amigos, conhecidos que perderam seus entes queridos. Começa agora o Gente de Fé. Tudo foi abaixo. Acabou com o Brumadinho. E ficou uma mancha. Aquela lama que desceu ali não foi só uma lama. Aí desceu sangue. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora 1 ano, e eu continuo chorando essa realidade. Hoje Brumadinho precisa de oração. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Da manhã tão pura. É muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Nós estamos vivendo neste tempo uma série de programas relacionados à grande tragédia, à grande catástrofe que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, exatamente a 12h28, quando a barragem, da base do Feijão, vamos dizer assim, estoura e muitas famílias, muitas pessoas, muitos sonhos, muitos projetos foram arrastados. Ali não correu somente lama, mas ali também correu sangue, e muito sangue. Nós estamos aqui na matriz de Brumadinho, na paróquia de São Sebastião, e hoje temos a grande graça, podemos dizer assim, de conversar com alguém que foi testemunha de muita coisa que aconteceu aqui. E não somente testemunha, mas braço forte, podemos dizer, de muitas pessoas que aqui nessa igreja chegaram, e por isso eu quero acolher Raquel Gomes Dias Andrade. Raquel Andrade. Bem-vinda, Raquel Andrade. Obrigada. Você fazia o que nessa comunidade? Quais eram as suas atribuições? Porque eu sei que a sua vida mudou também a partir do dia 25 de janeiro. Sim. Vamos dizer, quase que você mudou da sua casa para cá a partir de então. Mas antes disso, antes de nós entrarmos propriamente neste assunto triste, na tragédia que aconteceu, mas quem era a Raquel antes? Casada, mãe, filho, o que você faz ou o que você fazia até então? Eu tenho 43 anos, nascida e criada aqui. Tenho 3 filhos, com a idade de 21, outra com 19 e outra com 15 anos. Hoje, 15 anos. E eu falo que o chamado de Deus para mim, ele começou na adolescência, aos 13 anos. Mas tudo é o tempo de Deus. Então, um belo dia, eu fui chamada para o Ministério de Música. Na fila da comunhão, eu senti um desejo muito grande de cantar na igreja.
Até então você não cantava? Não. Só que isso ficou adormecido. E quando meu filho, aos 9 anos, começou a tocar violão, foi que nós começamos o Ministério de Música. Olha só. Então, Augusto começou a tocar e aos poucos foi se desenvolvendo e assim nós começamos o Ministério de Música da igreja. Mas a sedução ainda foi maior. E eu sempre canto, seduziste-me, Senhor, né? E aos poucos eu fui me envolvendo ainda mais com os trabalhos da paróquia. E hoje eu participo da coordenação também da matriz. Então eu faço parte do Ministério de Música, tem um Ministério de Música que eu com meus filhos. Os seus filhos, todos eles cantam? Todos eles cantam. Cantam, tocam. Tocam. Né? A minha mais nova é acólita também, então na hora que ela não é acólita, ela está tocando violão. O Augusto com violão, a minha do meio toca flauta transversal. Augusto, qual é o nome das outras duas? Augusto, Raíra e Rayane. Raíra e Rayane. É. Seu marido também está no Arley, ministério? ele me ajuda, porque ele é o meu técnico de som. Ah, tá. Então ele é grande força, me acompanha onde a gente vai. E assim começou o trabalho, né? Então eu já sou atuante da matriz nos trabalhos, né? Das igrejas, nas comunidades. São quantas comunidades aqui? Nós temos 13 comunidades. 13. Então, fora aqui a matriz, são mais 13. Mais 12. Mais 12, 13 no total. 13 com a matriz. Sim. Quantos padres? 2 padres, Padre René e Padre Tiago. Que dão essa assistência em todas essas comunidades. Isso. Temos diáconos permanentes, 2 também, Jorge e Gilberto. E temos ministros da palavra. Então, o nosso trabalho ele é dividido dessa forma. E você presta um auxílio de coordenação apenas aqui ou você Na também matriz, ajuda também nas outras igrejas? Como é que é? Ajudo também, né? Eu participo também da comunidade Santíssima Trindade. Sim. Mas, na verdade, eis-me aqui, onde que mandar. precisa nós estamos, sabe? E as outras paróquias, né? Que fazem parte do setor São Sebastião, então nós somos uma comunhão. Estamos sempre visitando comunidades, né? E a gente aqui trabalha com as pastorais que fazem parte da matriz, que formam a comunidade São Sebastião. Até então era este o trabalho que você já fazia, você exercia, ou seja, não tinha, digamos assim, nenhuma exigência a mais, até porque você é esposa, você é mãe de 3 filhos, né? Então você também tem as suas atribuições como esposa, como mãe. Sim. Mas a partir do dia 25 de janeiro, isso mudou. Não somente a sua vida, como nós sabemos toda a história da vida de todos aqueles moradores, habitantes de Brumadinho. Mas em você particularmente a coisa virou também, porque você assumiu algo muito grande. Inimaginável. Inimaginável. Onde você estava? Como você ficou sabendo? O que aconteceu? Porque, diferente também de tantas outras pessoas, ninguém diretamente da sua família estava lá na tragédia. Um primo. Um primo, né? Estava lá. Mas você estava onde? Como você soube? Como é que aconteceu isto, desta tragédia? Pois é, nós estávamos felizes, realizados por mais uma festa do padroeiro, São Sebastião. Que é celebrada no dia 20 de janeiro. Então nós estávamos num momento assim de colocar a casa em ordem, depois de uma festa. E nesse dia era o dia em que eu tirei para viajar com a minha família, né? Então eu vim para a igreja de manhã, fiquei aqui, acabando de colocar as coisas em ordem até 11h20, mais ou menos. E aí eu falei, pronto, agora eu posso descansar, né? Missão cumprida. Ou seja, para a organização de uma festa, como você é coordenadora, digamos assim, daqui da matriz, então tem o pré. Nós começamos em novembro. Começa em novembro, então todos os preparativos para a festa do padroeiro, a festa, os dias propriamente da festa e depois também o fechamento, a conclusão. É. Aí 5 dias depois você iria
descansar. Falei, agora dá para aproveitar com missão de dever cumprido, né? Com sentimento de dever cumprido. E aí eu fui ao supermercado comprar as coisas para a gente viajar. Então fui eu e a minha amiga, nós fomos para lá e começamos a fazer a compra. Ficamos assim sobressaltadas porque nós percebemos uma inquietude muito grande nas pessoas, choro, falando ao telefone, né? Algumas correndo. Então nós atenamos que teria acontecido algo em Brumadinho, né? Chegou uma pessoa gritando, muito desesperada dentro do supermercado. E eu sem entender o que estava acontecendo. Imaginei, deve ter falecido alguém dessa família pelo desespero. Depois uma outra pessoa em pontos diferentes do supermercado. Gritava muito, chorava muito. E eu ainda perguntei para a moça do caixa, aconteceu alguma coisa aqui dentro? Ela falou, que eu saiba, não. E aí uma terceira pessoa, que aí conhecida, gritava muito também, chorava muito, passando mal. E essa pessoa, ela é cunhada de uma amiga minha. E eu falei, eu não vou lá perguntar, óbvio que não, eu vou ligar. Quando eu liguei para a cunhada, ela chorava muito e falava assim, Raquel, vem para aqui. Aconteceu uma coisa muito triste, morreu gente demais. E nós saímos assim, em direção, né, às pessoas, à família, decidimos até a igreja, vamos fazer um momento de oração. E nós, assim, não sabíamos quem socorrer, quem acolher, o que fazer. E começamos, né, a percorrer as casas, a ver como que as famílias estavam. E foi um momento muito difícil, porque havia muito choro, muita preocupação e também muita esperança. A notícia que chegou é que muitos trabalhadores teriam ido para a mata, alguns tinham entrado no ônibus. Então, assim, nós estávamos na expectativa. E quando eu fui perceber a grandiosidade da tragédia, foi mesmo através dos noticiários, né? Eu não tinha noção do que era uma barragem a romper. Você é daqui, nascida, criada, estudei uma vida orgulhosa de que nós somos uma cidade mineradora. Morreu muita gente, mas a gente não sabia o que era o muito. Só que quando eu saí do supermercado, a cena da guerra. Era gente chorando, era gente desmaiando, era loja fechando, era carro de polícia, era gente correndo. Minha menina me ligando, mãe, vem pra casa, diz que a lama vai chegar aí na cidade, a senhora vai morrer, vem pra cá, mãe, vem embora. Então, assim, foi um pânico. A cidade parou, virou um caos, assim. A gente ficou sem saber porque como preparar para uma coisa dessa. Sim. Como ajudar numa coisa dessa. Né? E aí, aos poucos, a gente ficava sabendo assim, Raquel, o Denilson estava lá. O Denilson é nosso músico. Raquel, a Edmaíra estava lá. A Edmaíra é nossa salmista. Então, aos poucos, iam chegando nomes para a gente, mas a gente não conseguia imaginar, a gente não tinha noção de nada. Foi onde eu liguei para Dom Vicente e falei com ele. Aconteceu algo terrível na cidade, disse que morreu muita gente. Não sei o que é direito. E eu preocupada de como ele ia chegar na cidade, porque ele estava vindo, né? E ele falou, mas eu vou para aí. Eu falei, mas o que eu faço? O que a gente faz? Ele falou assim, desce para a igreja, fica lá. E, na verdade, a gente já sabia que o povo vinha. Sim.
porque Brumadinho é uma cidade de muita fé. O amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja com todos nós. Quando nós chegamos, eu me deparei com a cena de uma mãe chorando e correndo para a rua fora, sem forças. Ela se chama Yolanda. A igreja estava aberta e já tinham pessoas aqui? Já. O abrir é uma forma de dizer assim, vem para a casa do Pai, sabe? Esse era o sentimento, vem para cá, e a gente já sabia que vinha. E aí aqui, a princípio, meu papel era mesmo acolher e chorar junto. E aí o que a gente fez? A gente colocou um painel ali na Capelinha do Santíssimo, em frente, com a lista de nomes de pessoas que provavelmente estariam lá, porque foi divulgada pela própria Vale. Então, vinham, mães choravam, mães desmaiavam, orações diante de Nossa Senhora, aos gritos mesmo de desespero. E a Nossa Senhora me ajuda. A senhora perdeu o seu filho no templo, mas encontrou. Me ajuda a encontrar meu filho. As mães rezavam. As orações eram assim. Essa foi muito forte para mim. Outra gritava, oh minha Nossa Senhora, me ajuda. Como que a senhora deu conta de ver seu filho morrer na cruz? Oh Jesus, me ajuda. Isso assim era oração verdadeira. Isso já no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia, ou seja, a notícia se espalhou, ainda não se tinha nem mesmo vamos dizer assim, a confirmação, porque até então existia uma grande esperança de que poderiam se encontrar, de que poderia ter vida, como algumas pessoas inclusive foram resgatados, sim. Pouquíssimos, né? Mas foram resgatados com vida. Poucos. E aí vinham pais, me ajuda a procurar o nome, ver se o nome do meu filho está aqui, né? E aí a gente foi ter noção do que era realmente. E quem estava lá. Né? Porque até então a gente não sabia. Brumadinho é interior, é lugar que todo mundo conhece todo mundo. Sim. Né? A gente não conhece pelo sobrenome, a gente conhece assim, olha, o Denilson é filho da dona Cleonice. Né? A gente conhece dessa forma. A pessoa e a família, né? No caso de... Eu descobri que meu primo estava lá 2 dias depois. Porque a correria era muita. Eu não conseguia ler a lista. Ele também trabalhava lá. Trabalhava. Né? Aí que meu primo me ligou, Raquel, o Arley estava lá também. Né? Porque era um desespero, a gente não tinha como respirar, na verdade, assim, porque a gente corria e o desejo era tentar aliviar né? Essa dor, esse desespero, tentar fazer alguma coisa. Né? E nisso nós passamos o dia assim, desse jeito. Com gente na lista, com gente rezando. A cidade de Brumadinho parou. O primeiro tumulto foi a rua e gente querendo passar. A segunda parte era um silêncio, uma dor. A gente só via gente chorando. Muda, subia e descia, chorando. E aí, nisso chegou a noite. Dom Vicente chegou, né? Teve que dar a volta, porque não podia passar na ponte principal. E ele falou, vamos expor o Santíssimo. Deixa eu só entender. A ponte principal, porque a ponte principal... Passa o rio embaixo. Passa o rio embaixo. E aí o medo era que a lama viesse pelo rio. Entendi. E que pudesse chegar na ponte, ou nas primeiras ruas. Não existia risco da lama chegar aqui na cidade? Existia. Quer dizer, a fala é que existia esse risco. Sim. Mas pelo que eu vejo falar, a lama, ela mesmo fez tipo uma barragem. Entendi. Uma barreira. Então houve um tempo em que o rio não correu água. Nada. Por causa da lama que fez como essa barreira, inclusive, para a água. E aí colocou-se o Santíssimo, expôs, e nós ficamos... O rio, quando a gente fala, até para que as pessoas entendam, o rio Paraopebas, que é um rio muito, digamos, importante nessa região aqui. Sem dúvida.
era, né? Digamos assim, Agora até está morto, por causa de estar infelizmente. morto. E contaminado. E contaminado. E aí assim nós ficamos. Só que o Santíssimo exposto, mães vindo de madrugada. E aí a gente percebeu que a gente tinha que fazer mais. Então, enquanto algumas pessoas ficaram aqui, nós começamos a percorrer algumas casas. Só por uma questão até mesmo, porque muitas pessoas chegaram aqui no primeiro dia, até então, sem as notícias de confirmação. Quando que começaram a chegar as confirmações dos corpos que foram encontrados e identificados? Mais ou menos quantos dias depois? Na verdade, alguns foram encontrados rápido, sabe? Que foram os primeiros que deu para identificar, né? De uma forma mais natural, assim. No segundo dia, a gente já estava enterrando pessoas. Ou seja, no dia 26, 27 já estava enterrando? Já. E essas famílias vinham para a igreja, primeiro porque a igreja abriu as portas. Sim. E nós também íamos até eles, sabe? Porque aqueles que a gente sabia, a gente foi. Fomos fazer visita, fomos ver o que estava acontecendo. Né? Tem Dona Cleonice que perdeu 2 filhos e um genro. Né? Então, assim, a gente foi de casa em casa, porque eu falo que a realidade de Brumadinho é se você entrar sem faltar uma casa, todo mundo perdeu alguém. Se não é de sangue, é amigo. Era muito próximo. Meu próximo, amigo de infância, amigo de escola, de igreja, e mais o meu primo, 45 pessoas. Você disse, claro, quando nós chegamos aqui, que você, ao olhar para essa igreja, você consegue lembrar até mesmo onde essas pessoas se sentavam. E é difícil. Como é hoje olhar para essa igreja? Um vazio. Uma dor. Nunca mais. E há uma semana atrás eu estava com eles. Festa de São Sebastião estavam todos aqui. Todos. O Ministério de Música estava completo. A minha amiga de infância estava toda feliz. Veio na cavalgada. Mais ninguém. Hoje, graças a Deus, continuam indo as buscas. Como nós dissemos, ainda existem corpos que não foram encontrados, então a gente vê aí um ano que se passa praticamente e os seus familiares ainda não conseguiram enterrar os seus entes queridos. Mas dentro de tudo isso, dentro desse primeiro dia, todas essas situações, essas coisas, as pessoas que vinham, o Santíssimo, vigílias, orações, você como uma mulher de igreja, né, vamos dizer assim, alguém que foi nascida e criada dentro da igreja, faz parte, né, do ministério, tudo. Muito mais do que abrir simplesmente as portas e esperar vir, vocês foram. Fomos. Papa Francisco nos diz, igreja em saída, e é isso. Eu falo que eu, em particular, eu tenho uma frase que em mim é muito forte: Maria teve pressa. Sim. E eu quero viver isso, eu vivo isso. A gente tem que abraçar o irmão. Uma frase também que eu sempre guardo, talvez o único evangelho que a pessoa conheça pode ser o seu testemunho. Nós somos cristãos. Então, o nosso papel é esse. Nós fomos e vamos, porque nós não paramos de ir. E junto com essa lama, com essa dor, vieram muitas outras coisas que nós jamais imaginamos viver
porque foram trabalhos extras, a gente diz assim. O lado lindo é a solidariedade. Gente do mundo inteiro, pessoas trazendo as coisas porque queriam ajudar de alguma forma. Só que esse trazer as coisas exige uma logística. E essa nós vamos falar daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas eu quero provocar você que está me assistindo agora. Claro, cada um de nós sabe onde nos dói, mas muitas vezes a nossa dor, ela se torna tão pequena diante de situações e dores tão maiores dos outros. Qual tem sido a nossa postura frente à dor do outro? Nós estamos, infelizmente, num mundo que nos fecha em nós mesmos. Nós nunca tivemos tantas pessoas no mundo, são quase 7 bilhões de pessoas no mundo, e um dos grandes dilemas da nossa humanidade atual é a solidão. Mas é justamente nesses momentos que nascem pessoas como a Raquel e como tantas outras que, posso dizer assim, né, deixaram tudo, deixou sua casa e se mudou para cá, para a igreja, para viver o que Jesus nos disse, sermos samaritanos, irmos ao encontro do outro, amar, enfim. Mas pense um pouquinho nesse intervalo. Como tem sido a sua postura frente ao sofrimento dos outros? Daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Como é que está a nossa postura frente à dor e o sofrimento do outro, principalmente quando o outro é alguém que eu não conheço? Andando principalmente nas grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras capitais, em que nós encontramos tantas pessoas, me desculpa falar, jogadas pelas ruas, mas as pessoas que não têm família, as pessoas que sofrem por causa dos seus entes queridos nos hospitais, nos presídios, como é que o nosso sentimento de nós, que nos denominamos cristãos, fica em momentos assim? Nós estamos na matriz de Brumadinho, na paróquia de São Sebastião. Estamos conversando hoje com a Raquel, ela que esteve muito próxima de toda essa situação, e não somente, como você mesma disse no primeiro bloco, contando amigos, conhecidos e o seu primo, foram 45 pessoas, né? Ou seja, próximas de você, mas que neste momento você foi tomada também por uma força muito maior, em que você não poderia ficar somente nos cantos chorando por aqueles que você conhecia e que tinham ficado naquele mar de lama. Mas precisava fazer muita coisa. Muita. O que precisou ser feito? Meu Deus. Com isso tudo, muitas coisas chegaram para nós, uma solidariedade. A visão em que o povo tinha, primeiro, é que Brumadinho, cidade, também estava tomada de lama, que não conhecem, né? Então, assim, chegava-se de tudo. Roupa, água, remédio. E naquele momento, diante daquela agitação, daquela preocupação, daquela tristeza toda, o ponto positivo foi a solidariedade. Então, não diria só minha, mas de todos que se uniu a nós para estar amparando aqueles que estavam chorando, sofrendo. E aí a gente ficava um pouquinho lá, tinha as ações, fazia as comidas, né, servia as pessoas, os bombeiros, voluntários,
E também recorri às famílias, a ver como é que estava acontecendo, né, com os nossos amigos. E uma coisa muito importante foi a oração. A nossa igreja, ela foi assim, o celeiro das preces, porque ali todos iam para rezar, para chorar, para ser acolhido, e o Santíssimo foi exposto, então Jesus estava lá para dar força para todos nós. Então foi nele que nós agarramos, foi nele que nós sustentamos, né, este momento de tristeza, de luto, de tragédia, de crime, né, e foi assim, percebendo o amor de Jesus, é que nós buscamos força. Era muita coisa, nós não tínhamos experiência de carretas chegando. Então a gente tinha que tudo vinha para a igreja. Para a igreja. E onde que nós iríamos colocar tantas doações? Água, carreta de alimentos, foi uma, vamos dizer assim, foi uma determinação que veio dos órgãos governamentais ou simplesmente foi um senso comum? Vamos levar para a igreja? Na verdade, assim, eles procuraram saber onde que estava acontecendo as doações, quem estava colhendo, foi mais ou menos por aí. E aí a igreja... E aí a igreja. Nestes momentos, é a única instituição que permanece do lado das pessoas. A nossa realidade é bem isso. Não é? Porque por mais que se queira construir ou reconstruir Brumadinho, por mais que se queira dar doações, fazer doações, enfim, por mais que se queira tudo isso, mas a única instituição, e aí eu quero falar a você que está me assistindo, a única instituição que consegue permanecer ao lado, muitas vezes não consegue fazer muita coisa, mas consegue movimentar, consegue estar do lado, consegue dizer, estou rezando por você. É a instituição que muitos dizem falida, que nesses momentos nós vemos que não, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É a nossa igreja católica, bendito seja Deus. E não só, mas com certeza também outras denominações cristãs e tudo. Tivemos, eu falo que... Até porque não foram somente católicos que morreram. Imagina, eu falo que nós tivemos aqui, assim, o que Deus quer, sabe? Sim. Uma união. Em prol do amor e em prol de aliviar o sofrimento do outro. Sim. É ser o sirineu, sabe? Aliviar essa cruz. E nós, falo que pela graça, porque nós não conseguimos saber como é que nós fizemos tudo. Começaram a chegar as doações, começaram a chegar doações e como é que vai ser, nós temos que montar, e nós fazíamos reunião à noite para ver como é que ia ser. A gente tinha que montar uma logística porque a gente não dava conta de fazer tudo. E a gente tinha que acolher, mas a gente tinha que também receber as coisas, e nós tínhamos que receber as pessoas que precisavam. E aí, aos poucos, e assim, eu falo que era um apoiando no outro, nós conseguimos montar uma logística. E eu falo que junto com essa lama vieram outras realidades para nós. Então não ficou só nos atingidos diretamente. Os que já eram atingidos por uma sociedade que não é uma sociedade que é igual para todos, vieram porque souberam que nós estávamos doando. Então nós tínhamos realidades, inúmeras realidades. Ou seja, os aproveitadores também apareciam aqui. Então até esse filtro vocês tinham que fazer. Tínhamos que fazer. E tínhamos que ajudar, porque não tem como. Sim. Então as coisas foram acontecendo pela graça de Deus mesmo. A gente não tem dúvida disso. Né? Eu falo que eu represento muitas pessoas. Muitas. Eu aqui estou em nome de todos que vieram até aqui, sabe? Lá de São Paulo, lá do Sul, e que ficaram juntos por Brumadinho. Nós fizemos esse jaleco aqui, ó. Juntos para porque
nós tínhamos também que nos identificar, né? Enquanto trabalho, até mesmo para as pessoas que chegavam, falar assim, olha, aquela ali, você pode procurar porque ela está em logística tal. Sim. E assim, a gente deparou com todos os tipos de coisas que vocês imaginarem. Você pode citar algumas dessas coisas? Posso citar situações assim de viúvas que vieram pelo desespero, pegaram alguma coisa porque achava que não ia dar conta mais de criar o filho, de pessoas transtornadas chegando, não conseguindo falar um ar e simplesmente falava assim, mão, lama, em pânico, e aí a gente tinha que encaminhar para o médico, né? De pessoas que não tinham problema nenhum e que isso foi um gatilho para surtar, vamos dizer assim. Literalmente surtar. Né? E a gente tinha que ter esse olhar de famílias chegando após uma sirene tocar às 5 da manhã no domingo, inteiras. Quando eu digo inteira, trazendo galinha, cachorro. Deixa eu voltar. A tragédia foi no dia 25 de janeiro, numa sexta-feira. No domingo, 5 horas da manhã, tocou de novo. A sirene tocou de novo? Não, né? Tocou. Porque a primeira vez ela não tocou. Isso é bom deixar muito claro. Não tocou. Não tocou. Então, no domingo ela toca, mas o que era? Risco de um rompimento. De uma segunda barreira. É o que falava pra gente. Então, o desespero que já existia por causa da primeira. Aí... As famílias que corriam risco, vamos dizer assim, né? Comunidade Pires, que é uma comunidade nossa, já um lugar carente, chegaram aqui sem nada, com os animais de estimação, com o menino e tudo, desesperados. Vamos perder tudo, eu não tenho mais o que fazer. É outra realidade que nós enfrentamos. E foram muitas famílias. E a gente fazer o que não sabia. Voltar eles não podiam, como abrigar esse povo, o que fazer. Né? Situações de ter que sair daqui tarde da noite para a gente poder levar água e comida para onde umas outras comunidades que ficaram ilhadas. E nós fizemos isso várias vezes. Carregava um caminhão aqui, atravessava a lama, a mina, né, que é onde eles... E chegava na comunidade para levar. O que hoje nós gastamos por volta aí de 20 a 30 minutos, nós gastávamos 2h30 para chegar. Nós vemos hoje, passado quase um ano, aí, estando dentro da lembrança do primeiro ano, o que nós vemos hoje é uma cidade onde agora começa a perceber o que foi a grande tragédia. Porque até então era como esse andar dessa carruagem, então vamos indo, vamos ter que trabalhar, vamos isso, vou ter que ajudar, tem que isso, aquilo. Só que agora nós nos deparamos com muitas pessoas dessas famílias que perderam seus entes queridos, muitas dessas debilitadas, sejam fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, né? E vocês, como grupo, como grupo de intercessão, como grupo de oração, você é coordenadora de uma das comunidades, né, da comunidade Santíssima Trindade. Certo. Né? Qual que é hoje, como você disse, né, nós fizemos e estamos fazendo. Qual hoje é a ação concreta que vocês têm feito em relação a essas famílias, a essas pessoas que foram devastadas emocionalmente com aquela lama? O nosso alicerce principal é a oração. Nós temos feito visitação às famílias, inclusive pessoas que ainda não encontraram seus entes queridos, e estamos enxugando muitas lágrimas. E choramos junto também, Padre, porque, como o senhor falou, essa afetação aí emocional, nós buscamos força em Deus, mas a gente também tem os sentimentos, né? Tem a sensibilidade de sofrer, né, com o outro. E o sofrimento tem nos ensinado muito, né? Primeiro perceber o amor de Deus,
Segundo, que precisamos estar juntos para essa tragédia, né? Fazer uma ressignificação das coisas e tentar caminhar, né? Na ausência daqueles que se foram e que deixaram muitos exemplos, porque inclusive nós perdemos muitos amigos da nossa igreja. Então, dentro dessas ações, perceber os bancos vazios também é muito difícil, né? E quando nós caminhamos assim pela cidade, pelas ruas, este encontro, né, de pessoas que sofrem e com aqueles que também acolhem, né, porque são muitas pessoas. Brumadinho é uma cidade assim extremamente solidária, fraterna, é uma cidade de oração, tem muitas pessoas de fé. Então eu diria que toda a nossa igreja, até também de outra denominação religiosa também, regaçaram as mangas e estão aí a serviço do povo, acolhendo esse povo, né? E aí nós buscamos acolhida em Deus para continuar. Mas a realidade de Brumadinho hoje é esta. Ai de nós se não fosse a nossa fé. Ai de nós se não fossem as orações. E ai de nós se não fosse a solidariedade. Né? Então, porque um abraço não precisa muita coisa, sabe? Tem uma frase que me incomoda muito, assim, que realmente eu acho que se nós somos profetas, anunciamos e denunciamos, né? A gente denuncia. E se eu tivesse gritado por Mariana? Essa é uma frase que Marina, que também nos ajuda, fala muito nas palestras onde ela vai, e aí eu fiquei pensando, a gente ficou realmente assistindo pela televisão. Isso me incomoda. Sim. E hoje eu fico pensando assim, para que nunca mais aconteça, nós não podemos cruzar os braços. Ou nós abraçamos as causas, anunciamos esse reino lindo, que é o reino de Deus, que é o amor, e denunciamos. Ou se nós tivéssemos gritado por Mariana? E se nós tivéssemos gritado por Brumadinho? E que tal nós gritarmos por Congonhas? E tantas outras, com o abuso do homem. Porque muitas vezes, nesses momentos, nós podemos até nos perguntar, mas onde é que está Deus? Deus continua conosco. Deus não ocasiona e não permite determinada coisa. Está chorando conosco. Está chorando no abuso da nossa liberdade, no abuso da liberdade do homem. Nós fazemos Deus chorar. Eu quero te agradecer em nome de Brumadinho. Tudo que você fez, tudo que você faz ainda e tudo que você fará. E como você diz, aqui você representa tantas e tantas pessoas, então em nome de Brumadinho eu agradeço muito a você. Em nome da igreja, eu também te agradeço muito. Estando aqui, eu sou filho de Brumadinho também. Eu assumo Brumadinho como marca no meu ministério de padre. Então eu sou filho de Brumadinho. E eu te agradeço muito em nome de Brumadinho e em nome da igreja, por tudo que você fez. E a única forma que nós podemos fazer isso não é nada mais, nada menos do que um abraço, como você acabou de dizer. Que seja este abraço que eu vou te dar, o abraço do povo de Brumadinho, porque eu já me identifico filho dessa terra. E seja também o abraço da igreja. Raquel, muito obrigado de todo o coração. Obrigada ao Senhor. Muito obrigada. Deus da paz.
Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Vale bom de viver. Vem sol, feliz vem lumiar, Minas que banham o mar. Ainda hoje, a igreja em Brumadinho presta auxílio a seus moradores e atingidos pela tragédia do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Foram assistidas pelas doações recebidas por volta de 1.500 famílias, que receberam alimentos, água potável, roupas e kits de limpeza. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.